Olá! Se você chegou até este vídeo, provavelmente o título chamou a sua atenção. Urologista. Os homens que sabem disso conseguem saciar qualquer mulher. Saúde sexual masculina. É um título forte, né? Eu sei. E francamente, como médica, ele me incomoda um pouco pela sua simplicidade. Mas ele serve a um propósito: o de iniciar uma conversa sobre um detalhe que a maioria dos homens, e até mesmo muitos colegas, ignora completamente quando o assunto é a qualidade da ereção, especialmente depois dos 60, 70 anos. Existe um erro quase universal, uma instrução que os homens dão a si mesmos na hora H, que pode estar, ironicamente, sabotando o resultado. A ideia de que, para ter uma ereção mais firme e duradoura, é preciso fazer força. Hoje, eu quero propor o exato oposto. Quero que você entenda como aprender a soltar, a relaxar uma parte específica do seu corpo. Pode ser um dos segredos mais bem guardados para resgatar a confiança e a função sexual. E não, isso não é uma promessa de cura, mas sim um convite para você entender a sua própria fisiologia de uma maneira nova e mais inteligente. Permita-me apresentar-me. Eu sou a doutora Bruna Macedo. Concluí minha graduação em Medicina na Universidade de São Paulo, onde também fiz minha residência e meu doutorado em Urologia. Ao longo da minha carreira, percebi que muitos dos desafios que os homens enfrentam não se resolvem apenas com uma receita. Isso me levou a aprofundar meus estudos, fazendo uma especialização em Medicina Sexual e Endotelial na Alemanha, em Freiburg, e passando um tempo em pesquisa colaborativa no Hospital Charité, em Berlim, onde meu foco era entender a microcirculação pélvica e a saúde vascular masculina. Há mais de 20 anos, no meu consultório em São Paulo, eu ajudo homens, a grande maioria deles com mais de 60 anos, a navegar pelas transformações que o tempo traz. E o que eu aprendi, tanto nos laboratórios da Europa quanto na prática diária, é que a falta de informação de qualidade é um obstáculo tão grande quanto qualquer condição física. Muitas vezes, o que você enfrenta não é culpa sua. É uma combinação de fisiologia, hábitos que acumulamos sem perceber e, principalmente, um desconhecimento sobre como o nosso próprio corpo funciona. Hoje vamos falar de uma técnica corporal, de uma consciência corporal, que poucos conhecem e que não envolve pílulas mágicas nem procedimentos invasivos. O que quase ninguém lhe conta é que o senso comum está, em grande parte, errado. A ideia de contrair o abdômen, de prender a respiração, de fazer força para empurrar o sangue para o pênis, vai contra a lógica do nosso sistema hidráulico interno. Pense no seu corpo como um sistema de encanamento sofisticado. Para que a ereção aconteça, o sangue, vindo das artérias, precisa encher os corpos cavernosos, que são como duas esponjas dentro do pênis. Ao mesmo tempo, as veias que drenam o sangue para fora precisam ser gentilmente comprimidas para que o sangue fique aprisionado lá dentro, mantendo a rigidez. Agora, imagine que ao redor dessa tubulação existe uma rede de músculos, o assoalho pélvico. É uma espécie de cama elástica de músculos que vai do osso púbico, na frente, até o cóccix, atrás. Quando você tensiona essa musculatura de forma excessiva, por ansiedade ou pelo hábito de fazer força, é como se você estivesse pisando na mangueira. Você comprime os vasos sanguíneos, tanto as artérias que trazem o sangue, quanto as veias que deveriam estar apenas suavemente fechadas. Essa tensão pode, na verdade, dificultar a entrada do fluxo arterial e, paradoxalmente, impedir o fechamento adequado do sistema de drenagem venosa. O segredo, para muitos homens, não está em tensionar mais, mas em aprender a relaxar e soltar essa musculatura no momento certo, permitindo que a natureza e a hemodinâmica façam o seu trabalho. E por que isso pode funcionar? Vamos detalhar um pouco mais essa mecânica. Uma ereção é, em sua essência, um evento neurovascular. Começa no cérebro, com um estímulo, que envia sinais nervosos pela medula espinhal até a pelve. Esses nervos liberam uma substância-chave, o óxido nítrico, que age como um mensageiro químico dizendo para a musculatura lisa das artérias do pênis para relaxar. Quando essa musculatura relaxa, as artérias se dilatam, se abrem, permitindo uma entrada maciça de sangue. Todo esse processo é governado pelo sistema nervoso parasimpático,
o nosso sistema de descansar e digerir. É o sistema do relaxamento. Quando você está tenso, ansioso, prendendo a respiração, você ativa o sistema oposto, o simpático, o de luta ou fuga. Esse sistema faz exatamente o contrário. Ele contrai os vasos sanguíneos em áreas não essenciais para a sobrevivência imediata, como a periferia e a região genital, para desviar o sangue para os músculos grandes, para o coração e para o cérebro. Portanto, quando você aprende a usar a sua respiração, especialmente a respiração diafragmática, para relaxar conscientemente o seu assoalho pélvico, você está, na prática, enviando um sinal de segurança para o seu cérebro. Você está dizendo: está tudo bem, pode ativar o modo parasimpático. Esse relaxamento tende a facilitar a dilatação das artérias. Ao mesmo tempo, manter um tônus adequado no assoalho pélvico sem essa tensão exagerada cria a condição ideal para que o sangue que entra consiga comprimir as veias de drenagem contra a túnica albugínea, a capa que reveste os corpos cavernosos. Em uma parte significativa dos homens, desenvolver essa consciência corporal aprimora a comunicação entre o cérebro e a pelve, otimizando toda a cascata de sinais nervosos e vasculares necessários para uma ereção de boa qualidade. Então, como podemos transformar essa teoria em uma prática diária e acessível? Eu gosto de usar uma abordagem que chamo de empilhamento de hábitos, ou habit stack. Começamos com uma base muito simples e vamos construindo sobre ela, camada por camada. A primeira camada, a fundação de tudo, é a respiração e a consciência pélvica. O que é isso? Deitado na cama pela manhã, antes mesmo de levantar, ou sentado confortavelmente numa cadeira com os pés no chão, feche os olhos por um instante. Coloque uma mão sobre o abdômen. Inspire lentamente pelo nariz e sinta o ar encher não o seu peito, mas a sua barriga. Sinta sua mão subir suavemente. Ao fazer isso, tente perceber o que acontece lá embaixo na sua pelve. A sensação que você deve buscar é a de um leve abaixamento ou expansão do seu assoalho pélvico, como se você estivesse relaxando para começar a urinar, mas sem fazer força alguma. Ao expirar pela boca lentamente, sinta o abdômen descer e a pelve retornar à posição neutra. Por que isso pode ajudar? Porque essa respiração profunda e abdominal é a maneira mais rápida e eficaz de ativar o sistema nervoso parasimpático, o sistema do relaxamento, que, como vimos, é essencial para a vasodilatação. Como começar hoje? Simplesmente faça 10 ciclos dessa respiração lenta e consciente pela manhã, antes de sair da cama. A única cautela é: não force nada. O movimento do abdômen e da pelve deve ser sutil, uma consequência natural da entrada e saída do ar. Uma vez que você se sinta confortável com essa primeira camada, podemos adicionar a segunda, o Kegel reverso. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é muito simples. A maioria dos homens já ouviu falar dos exercícios de Kegel, que consistem em contrair a musculatura pélvica, aquela que você usa para interromper o fluxo de urina. Esse exercício é importante para o tônus muscular, mas praticá-lo em excesso, sem a contrapartida do relaxamento, pode levar à hipertonia, ou seja, a uma tensão crônica. O Kegel reverso é o oposto. O foco não é em contrair, mas em ativamente soltar, alongar e deixar cair essa musculatura. A sensação é de liberar completamente a tensão na área entre o escroto e o ânus. Por que isso pode ser benéfico? Porque, como já discutimos, essa prática libera tensão que pode estar agindo como uma abraçadeira, obstruindo o fluxo sanguíneo ideal para o pênis. Como você pode começar a praticar hoje? Um bom momento é logo após urinar. Depois de ter esvaziado a bexiga, permaneça sentado no vaso sanitário por 1 minuto. Feche os olhos, respire da forma como aprendeu na primeira camada e simplesmente pratique a sensação de relaxar completamente toda a área pélvica, sem fazer nenhuma força para sair mais urina ou para contrair nada. É um exercício de não fazer. As cautelas aqui são importantes. Isso não é um exercício de força. Se em algum momento você sentir dor ou um desconforto agudo, pare imediatamente. A terceira camada do nosso empilhamento de hábitos diz respeito a algo que você faz durante horas, todos os dias.
A sua postura sentada. Muitos homens, especialmente aqueles que trabalham sentados por longos períodos, adotam posturas que criam uma compressão crônica na região pélvica. Sentar-se na ponta da cadeira com o corpo inclinado para a frente, ou, o que é mais comum, desabar na cadeira com a pelve tombada para trás, pode comprimir nervos e vasos sanguíneos vitais para a função erétil, como o nervo pudendo. Esse nervo é responsável por grande parte da sensibilidade do pênis e pelo comando de contração de alguns músculos importantes para a rigidez. Uma postura adequada ajuda a manter a pelve em uma posição neutra, evitando essa compressão crônica e garantindo que a comunicação nervosa e o fluxo sanguíneo não sejam prejudicados ao longo do dia. Como começar a aplicar isso hoje? É muito simples. Coloque um alarme discreto no seu relógio ou celular para tocar a cada hora. Quando ele tocar, não é para fazer nada complicado. Apenas levante-se por 1 minuto, estique as pernas, e ao sentar-se novamente, ajuste sua postura. Sinta os 2 ossinhos na base do seu bumbum, os isquios bem apoiados na cadeira, e tente manter a coluna um pouco mais ereta, sem rigidez. Se a sua cadeira não oferecer um bom apoio, o uso de uma pequena almofada na região lombar pode ajudar. Essa pequena interrupção e reajuste, repetida ao longo do dia, pode fazer uma diferença significativa na saúde da sua pelve a longo prazo. Agora, eu preciso voltar àquele título e reformulá-lo com a responsabilidade que o tema exige. A ideia de saciar qualquer mulher é uma simplificação perigosa e, sejamos honestos, um pouco antiquada. Ela coloca todo o peso da satisfação sexual nos ombros do homem e reduz a intimidade a um ato puramente mecânico de desempenho. A satisfação em um relacionamento é, e sempre será, uma via de mão dupla. Ela é construída sobre conexão emocional, comunicação aberta, carinho, intimidade e o desejo mútuo de dar e receber prazer. A função erétil é um componente importante dessa equação, sem dúvida, mas está longe de ser o único. A técnica de consciência e relaxamento pélvico que estou ensinando aqui tem um objetivo principal: aumentar a sua confiança e melhorar a sua função corporal. Ao sentir que tem mais controle, menos ansiedade e uma resposta física mais consistente, você se torna um parceiro mais presente, mais relaxado e mais conectado. E é essa presença, essa confiança que contribui de forma muito mais profunda para uma vida sexual plena e mútua do que simplesmente a rigidez da ereção. Portanto, o objetivo não é se tornar uma máquina de performance, mas sim um homem mais consciente do seu corpo e mais seguro de si. Para que você tenha sucesso com essa abordagem, é igualmente importante conhecer os erros comuns que podem sabotar o seu progresso. O primeiro, e mais frequente, é prender a respiração durante a excitação. Isso, como vimos, ativa o sistema de estresse e aumenta a tensão geral no corpo. O segundo é fazer força com o abdômen e com a pelve na tentativa desesperada de forçar ou manter a ereção. Lembre-se, o comando é relaxar. O terceiro erro é focar apenas na contração, no Kegel tradicional, e nunca praticar o relaxamento, o Kegel reverso. É como ir à academia e só fazer o movimento de levantar o peso, mas nunca o de abaixá-lo de forma controlada. O quarto é manter uma postura ruim durante o dia, criando uma compressão crônica que você depois tenta reverter em poucos minutos à noite. E, talvez o mais importante, é o erro de focar ansiosamente no resultado final, na ereção, em vez de se concentrar nas sensações corporais do momento, no prazer, na conexão e no processo. A ansiedade é o inimigo número 1 da ereção, e a melhor forma de combatê-la é tirar o foco do desempenho e trazê-lo para a experiência sensorial. Eu imagino que a esta altura algumas objeções possam estar surgindo na sua mente, né? Talvez você pense: doutora, isso tudo parece muito complicado. Eu entendo. A minha sugestão é: comece apenas com a primeira camada, a respiração, né? Ela é o fundamento de tudo. Dedique 5 minutos do seu dia todas as manhãs apenas para respirar conscientemente, sentindo a sua pelve relaxar. Só isso já pode começar a construir uma nova consciência corporal. Outra objeção comum que ouço no consultório é: eu já uso um medicamento, não preciso disso. Pense de outra forma. Essa técnica pode, em alguns homens, potencializar o efeito do medicamento. O remédio ajuda na bioquímica, na liberação do óxido nítrico e na dilatação dos vasos.
O relaxamento pélvico que você promove com a respiração e a consciência corporal prepara o terreno físico, a hidráulica, para que o sangue flua com mais facilidade para a área que o medicamento já preparou. Eles podem funcionar muito bem em conjunto. Finalmente, alguns homens me dizem: eu tentei por alguns dias e não senti nada acontecer. A consciência corporal é como aprender a tocar um instrumento musical. Leva tempo, paciência e consistência. O objetivo inicial não é conseguir uma ereção imediata durante o exercício, mas sim começar a sentir e a diferenciar a sensação de tensão e de relaxamento na sua musculatura pélvica. Seja gentil e persistente consigo mesmo por algumas semanas antes de tirar conclusões. Deixe-me compartilhar brevemente 2 histórias de homens que atendi, para que isso se torne mais concreto. Atendi o Sr. Roberto, um advogado de 72 anos, de Belo Horizonte. Ele era muito ativo, mas se queixava de ereções que começavam bem, mas não se sustentavam. Ele estava frustrado e ansioso. Introduzimos exatamente este protocolo de 3 camadas. Após cerca de 1 mês de prática diária e consistente, ele retornou ao consultório. Não relatou com uma cura milagrosa, mas usou uma expressão que achei perfeita. Ele disse que houve uma melhora na qualidade da firmeza. Ele sentia a ereção mais sólida. E o mais importante, por sentir mais controle sobre seu corpo e sua respiração, sua ansiedade de desempenho havia diminuído drasticamente. Outro caso interessante foi o de Mário, de 69 anos, um motorista de aplicativo aqui de São Paulo. Ele passava de 8 a 10 horas por dia sentado, em uma postura nem sempre ideal. Sua queixa principal era um desconforto pélvico difuso e a ausência completa de ereções matinais, algo que o preocupava. Focamos muito na camada 3, a da postura, com os alarmes para levantar e se reajustar, combinada com a prática do relaxamento e da respiração nos intervalos. 2 coisas aconteceram. O desconforto pélvico diminuiu e, para sua grande alegria, após alguns anos, ele voltou a notar a ocorrência de ereções matinais, um sinal importante da saúde vascular e neurológica da região. É fundamental que eu seja transparente sobre os limites e as evidências científicas. A fisiologia por trás do relaxamento do assoalho pélvico e sua influência positiva no fluxo sanguíneo e na função nervosa é bem estabelecida, especialmente na área da fisioterapia pélvica. Muitos estudos demonstram a eficácia da reabilitação do assoalho pélvico para incontinência urinária e dor pélvica. No entanto, os estudos clínicos robustos, de grande escala, focados especificamente nessas técnicas de relaxamento para o tratamento da disfunção erétil em homens mais velhos, ainda são uma área em desenvolvimento. A evidência atual é promissora, mas ainda não é definitiva. Os resultados podem variar muito de pessoa para pessoa, pois as causas da dificuldade de ereção são multifatoriais, envolvendo aspectos vasculares, neurológicos, hormonais e psicológicos. Portanto, encare este conteúdo como uma orientação educativa poderosa, uma ferramenta para você adicionar ao seu repertório de autocuidado, mas que não substitui de forma alguma uma avaliação médica individualizada para investigar e determinar as causas específicas da sua dificuldade. Antes de encerrar, e isso é de extrema importância, preciso falar sobre segurança. Antes de iniciar essas ou quaisquer outras práticas que envolvam a manipulação da região pélvica, homens que já têm um diagnóstico de dor pélvica crônica, prostatite bacteriana aguda, ou que passaram por uma cirurgia pélvica ou prostática recente, devem obrigatoriamente conversar com seu médico ou com um fisioterapeuta pélvico especializado. É crucial ter a liberação de um profissional que conheça o seu caso. E durante a prática dos exercícios, o seu corpo é o seu guia. Se em algum momento você sentir dor aguda, tontura, falta de ar ou qualquer desconforto incomum, interrompa imediatamente a prática. E, por favor, procure um serviço de urologia ou um pronto-socorro imediatamente se você tiver uma perda súbita e total da capacidade de ereção, especialmente se associada à dor, se tiver dor no peito durante a atividade sexual, ou se notar a presença de sangue na sua urina ou no seu esperma. Esses são sinais de alerta que exigem atenção médica urgente. Espero que esta nossa conversa tenha aberto uma nova perspectiva para você.
A ideia de que, às vezes, a solução não está em fazer mais força, mas em soltar com mais inteligência. O seu corpo tem uma memória e sabe como responder. O que estamos fazendo aqui é apenas remover alguns dos obstáculos que os hábitos e a atenção criaram ao longo dos anos. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Um pouco todos os dias rende frutos muito mais duradouros do que muito, uma vez por semana. Cuidar da sua saúde sexual é cuidar da sua saúde como um todo. É uma questão de qualidade de vida, dignidade e autonomia. Se essa informação fez sentido para você, se essa perspectiva trouxe alguma luz nova, comente aqui embaixo com a sua cidade e o seu estado. Saber de onde vocês estão me assistindo me ajuda a criar conteúdos que sejam cada vez mais relevantes para a realidade de vocês. E, se você se lembrou de um amigo, um irmão ou um cunhado com mais de 60 anos que poderia se beneficiar desta conversa, compartilhe deste vídeo com ele. Às vezes, uma informação de qualidade, vinda de uma fonte segura, pode ser o primeiro passo para uma grande mudança. Um grande abraço e cuide-se bem.